Meu nome é William Machado, com experiência na área municipalista durante 36 anos. Apresento-lhes, em especial, o ciclo de estudo de prestação de contas eleitorais 2020. Vejamos toda a legislação aplicável. Importantes tópicos como propaganda eleitorais e demais condições. Prestação de contas limpas e transparente. Obrigatoriedade que cada prestação de conta eleitoral seja firmada por profissional da contabilidade. O artigo 33 da Resolução 23.406 estabelece que os profissionais de contabilidade responsáveis deverão assinar a prestação de conta, sendo obrigatório a constituição do advogado. Evidentemente que o advogado e o contador são excluídos do limite de gastos. Arrecadação de recursos de campanha, pré-requisitos, requerimento da candidatura, inscrição no CNPJ, pessoa jurídica, abertura de contas específica destinada a registrar a movimentação financeira da campanha. Vejamos que o prazo são 10 dias e o prazo para o banco definir a abertura de conta são 3 dias, então devem estar atentos. Abrir a conta de doação, a segunda conta seria de recursos proveniente de fundo partidário e a terceira o fundo especial. Nas contas eleitorais, aí sim, vamos baixar o SPCE, Sistema de Prestações de Contas Eleitorais 2020, junto ao site do TRE-TCE. A arrecadação de recursos de campanhas eleitorais exige a emissão de recibos eleitorais. Evidentemente que todas as regras têm a sua limitação, inclusive decorrente de limites estimáveis. As doações de partidos, recursos próprios de candidato. Então, a doação na conta, a primeira conta de abertura, você terá a doação de pessoa física no limite de 10% com base na Declaração de Imposto de Renda 2019. E você, com recursos próprios, também está limitado a 10% do teto, o teto de campanha, que falaremos um pouco adiante. Decorrente dessa doação, estão vedadas as pessoas jurídicas. Vejam, a excepcionalidade de pessoas jurídicas constitui em apenas a doação entre candidatos, que evidentemente configurará um CNPJ fiscal pela Receita Federal, e dos próprios partidos. Então, de certa feita, todas as outras pessoas jurídicas estão proibidas. E também recursos de origem estrangeira. Isso não se trata de um estrangeiro no Brasil, mas a fonte de arrecadação sendo recurso estrangeiro. Então, uma conta estrangeira sua não poderá fazer doação. Os gastos eleitorais permitidos de acordo com o artigo 36 da Resolução 23.607 de 2019 são considerados gastos de campanha, todas aquelas elencadas que você conhece muito bem,
como os impressos na sua forma registrada de CNPJ, tiragem e todos os outros detalhes. E as outras despesas que são consideradas de campanha estão elencadas aí no artigo 35. Permitido a questão de militância, né? Todos os recursos de doação serão identificados e vejam bem, todos aqueles recursos estimáveis estarão dentro da chamada margem ao teto de gastos. Então, se você tem um veículo ou qualquer outro parente até o 3º grau, né, cuja o veículo esteja em sua propriedade, evidentemente pode ser doação estimável na campanha. Será registrado, mas não computado as despesas de alimentação, combustíveis, motorista e manutenção decorrente dessa própria doação. E estarão também à margem do teto de gasto estipulado pelo TSE. O teto de gasto, vamos ver o menor município, nós temos 123.077,42 para o prefeito e 12.307,75 para o vereador. Vejamos que são quantias que a lei assim determinou e a sua própria forma de correção. São quantias baixas. Então, o contador, o advogado e esses bens estimáveis estarão à margem deste teto. Pagamentos devem só ocorrer naquela forma de cheque nominal, transferência bancária, para devido controle. Vejamos que se o município não tiver uma agência bancária ou um pagamento, deverá, ou a própria conta deverá ser aberta na sugestão no município vizinho para controle geral dessas despesas. O fundo de caixa, muito pouco, 522, que poderá ser utilizado para as pequenas despesas, mas exige todo um controle. Vejamos que esses limites da campanha é muito importante e o profissional de contabilidade vai controlar. E tem mais alguns sublimites, como 10% de gasto em alimentação, que corresponde aos valores despendidos na campanha. Então, simplesmente, se for pelo teto, 10% dos 12 mil e qualquer coisa, então você teria 1.200. Mas se for pelo totalizado em sua campanha, suponhamos 8 mil, que foi o limite de gasto, né, que foi o limite da sua campanha, evidentemente 800 mil. E para locação de veículos, estaria 20% dos recursos aplicados. Os prazos, este é das inovações, deverão ser encaminhados à Justiça Eleitoral e divulgados pela internet até 72 horas, contado da data do recebimento da doação. Então, qualquer doação deverá ter esse aporte de fidelidade na cronologia. Portanto, não podemos deixar para a última hora e nem utilizar o jeitinho da política. Temos que agir com planejamento eleitoral e ajustes técnicos na questão. Além disso, se você for pagar um prestador, naturalmente tem que informar em seu histórico o valor concedido
Qual foi a metodologia de encontrar aquele valor, as horas e os dias prestados semanalmente. Assim, o controle com referência aos veículos contratados. Então, o ajuste semanal e o ajuste de 72 horas no eleitoral pertinente às doações. Então, muitos pontos importantes vocês verão e poderão escolher o profissional que tenha todo o conhecimento do trâmite eleitoral. Estamos aqui à disposição dos senhores prefeitos, senhores vereadores, antes de iniciar a campanha, já que o registro vai acontecer dia 26 de setembro, os 10 dias no transcurso máximo da abertura das contas, você deverá constituir os profissionais com notoriedade. Boa sorte a todos e associe que a política 99%, mas pelo menos 1% na técnica, no planejamento dessas ações. A pandemia está presente, a pandemia da saúde, o Covid-19, mas a pandemia da legislação eleitoral poderá ensejar uma desaprovação das contas, independentemente da sua diplomação ou de qualquer situação futura, pois as contas serão analisadas a posteriori. E aí você não poderá sofrer o prejuízo desta inexata aplicação dos recursos.